Bom, gente, quando a gente fala de PG agora infinitas, ou de soma de PGs infinitos, acho que tem algumas coisas que valem já dar logo o recado. Por exemplo, a gente não vai ter para qualquer PG em que seja infinita a possibilidade de perguntas, porque algumas vão ser de respostas bem óbvias, assim, bem rápidas. Aí eu queria te chamar a atenção disso, que é assim, imagina que você tem uma PG crescente, normal, e infinita. Então, 2, 4... 8, 16 e assim iria, né? Dobrando infinitamente. Se você quisesse descobrir o valor dessa soma, eu não sei se você consegue observar, mas vamos lá. Não tem último termo, sim? Se não tem último termo, galera, significa o seguinte. Significa que os termos são cada vez maiores. Eu imagino um número muito grande. Qual o nome desse número? Infinito, né? Seria um número tão grande que a gente não palpa, então infinito. Se eu vou somar o infinito, o último, o suposto último, com todos os outros que vêm antes dele, vai dar infinito, vai dar um número muito grande. Então, para PGs crescentes, a gente não vai ter perguntas quanto a isso. Ou seja, o que a gente vai abordar agora de soma infinita vai sempre se dar, vou até puxar aqui algumas informações, vai sempre se dar para PGs decrescentes, tá? Sempre para PGs decrescentes. Lembre-se disso. Mas vai acabar que, se tiver uma PG que é infinita, já é para aplicar basicamente a fórmula que a gente vai... Né, ou pelo menos já vai ser o caso, porque não vai ter nenhuma pergunta do vestibular que trabalhe com essa PG infinita. Se trabalhar com alguma PG infinita, vai trabalhar tipo essa, uma decrescente que nem essa. Sacou? Vamos lá. Então, eu coloquei uma PG aqui decrescente, você consegue visualizar que ela é decrescente? Sim, né? Porque os termos são cada vez menores. E uma outra coisa também, uma outra forma de visualizar que uma PG já vai ser decrescente é a sua razão, né? Tu consegue identificar pela razão quando uma PG é decrescente? Por exemplo, a razão aqui é meio, né? Estou multiplicando por meio. Vou te confessar logo, para ser uma PG decrescente, é basicamente o seguinte, basta que o módulo dela seja menor do que 1. Ou, em outras palavras, a razão está entre menos 1 e 1. Se a razão estiver entre menos 1 e 1, ela com certeza é uma PG decrescente. Beleza? Vocês podem levar isso como informação. Tá. Mas na maioria das vezes vai cair assim, meio, um terço, quando cai, né? Um terço, um quarto. Isso tem várias contextualizações bacanas, assim, não sei se você consegue visualizar. Dá para falar de várias coisas. Já ouviu falar na espiral de Fibonacci? Depois eu acho que é uma pesquisa interessante para você fazer. A galera da fotografia usa muito. Quer tentar encaixar o quadro que você tem numa espiral de Fibonacci. Você pode pensar assim também, imagina que esse quadrado tenha lado 1. E a sua área vai dar uma unidade de área, né? 1 vezes 1. Se eu dividir na metade e pintar uma das metades, sobra uma outra metade. Se eu faço esse processo tendendo ao infinito, ou seja, divido o que sobra na metade e pinto a metade. Divido o que sobra a metade e pinto a metade. Divido o que sobra a metade e pinto a metade. A pergunta que eu te faço é, cara, em algum momento a gente vai conseguir pintar tudo? Bom, pensa mesmo. Aqui, ó, tô na metade. Em algum momento a gente vai conseguir pintar tudo? O que você acha? Então, a resposta teórica seria não, né? Mas não sei se você consegue observar nisso que eu fiz. No que eu fiz aqui, a gente vai ter o seguinte. Se a gente tender essa forma de pintar o infinito, ou seja, corta metade e pinta uma metade e deixa a outra. Sobra metade, pinta uma, deixa a outra. Teoricamente, a gente não vai pintar tudo, mas a gente vai tender a pintar tudo. Porque, na verdade, a área que sobra, ela está cada vez menor, né? A área que sobra, ela em algum momento ela foi meio, em algum momento depois ela foi metade da metade, depois ela foi metade da metade, depois foi a metade da metade da metade, e assim vai seguindo. Vai chegar um momento que ela vai ser tão pequena, mas tão pequena, que a sensação vai de que o próximo termo vai ser... O último termo vai ser quem? A sensação. A sensação é de que o último termo vai ser 0. É uma tendência, e não que isso vai acontecer, porque isso de fato não vai acontecer. Vai ser um número tipo 0,000000025. É muito pequeno, mas ele não é 0 de fato. Então ele tende a 0.
Então, é uma das aplicações, por exemplo, que a gente aplicaria isso. Outro exemplo, pêndulos, né? Se você tem lá um pêndulo, um balanço, pode ser um balanço, aí ele faz variações, né? Digamos que ele comece fazendo a variação de 2, então ele varia 2 metros. Depois ele varia 1 metro, depois meio metro, depois 0,25, depois 0... Se a gente pensar nisso, um balanço, teoricamente, ele não para, teoricamente, né? Ele não para, até por condições físicas mesmo, né? Ação da gravidade e tudo mais. Teoricamente, ele não para. Um balanço, ele tá... A variação dele que está tendendo a zero. Entende isso? As variações que ele faz tá cada vez menor, 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 menor. Talvez ela esteja fazendo uma variação tão pequenininha, mas tão pequenininha que você não esteja vendo. E aí é isso que tende a zero. Parece que é, mas não é. Sacou? Uma outra aplicação disso também. Enfim, pode ser um jogo, né? Essa questão já caiu. Que era uma bolinha que batia e voltava. Aí ele disse que essa coisa de ir lá na frente e voltar, sempre voltava na metade. Então ia lá na frente, voltava a metade. Ia lá na frente, voltava a metade. Não sei se você está vendo. Ia lá na frente, aí voltava no meio. Aí depois ia lá na frente, voltava aqui no meio. Aí depois ia lá na frente, voltava no meio. Aí ele perguntava qual é o mais próximo que isso vai atingir. Por que a gente fala disso? Porque como nesses três casos, tanto na pintura aqui, quanto no pêndulo, quanto nessa distância, a gente pode estar falando do quê? A gente pode estar falando de um valor que ele vai se aproximar, porque isso aqui, como vai estar cada vez mais esse espaçamento? Ou quer ver? Pensa na coisa que a gente estava pintando. Qual vai ser a área total que a gente vai pintar? A gente não pode falar que é uma área de 1, né? Porque a gente não, de fato não vai pintar tudo, mas a gente vai pintar quase 1 inteiro. A gente tem fórmulas que vão determinar justamente qual vai ser esse limite. Porque vai ter um momento que a área que eu vou pintar vai ser tão pequena, mas tão pequena, que ela não vai fazer tanta diferença. Sei lá, você vai estar lá em 76 alguma coisa e você vai estar somando, tipo, 0, alguma coisa, 0, alguma coisa, 0,000 alguma coisa. As somas estão tão menores, mas tão menores, que vai ter um limite. Fala assim, cara, que eu somar daqui pra frente, a casa decimal é tão lá na frente que não faz muita diferença. E era sobre isso que eu queria falar. Vamos lá? Então, se você pega uma PG infinita, tipo essa, 8, 4, 2, 1, pá, decrescente, com essa condição de razão, eu vou fazer um procedimento muito parecido ao que a gente fez na outra para demonstrar. Então, eu só quero que você fique atenta e atento na próxima, lá no final, lá na conclusão. Mas isso aqui vale a pena prestar atenção, lá no final eu quero mesmo que você saiba. Tá, então identificar a razão e multiplicar. Então ficaria S sobre 2 igual... Estou fazendo lembrando um procedimento igual da outra. Identificar a razão e depois multiplicar. Quando a gente faz isso, vai ficar 4, 2, meio, 2, 1, agora sim, meio, e assim infinitamente. Depois a gente faz o mesmo procedimento, que é justamente subtrair uma equação da outra. Quando a gente faz isso, S menos S sobre 2 vai dar S sobre 2. Vou até escrever aqui S menos S sobre 2 igual. E nessa a gente tem de novo uma vantagem, né? Que é uma parte da outra. Tipo assim, quando eu faço a preta menos a azul, que é o que eu tô fazendo, S menos S sobre 2, tá, 8 não corta com ninguém, mas o 4 vai com 4, 2 vai com 2, o 1 vai com 1, meio vai com meio, um quarto com quarto, um oitavo com oitavo, e assim cortaria infinitamente. Beleza, o que sobra? Sobra o 8, né? Vamos lá. Isso aqui como conclusão vai dar que S sobre 2 é igual a 8. Então, essa área ela vai dar 16. Tem muitos livros que vão chamar que essa fórmula que a gente vai falar agora, além de fórmula da soma dos infinitos termos, é a fórmula do limite da soma, que faz super sentido, que era aquele papo que a gente estava levando. Qual vai ser a área que eu vou pintar aqui? Bom, a gente até pode fazer uma suposição diferente. Quer ver? Tipo assim, se a gente falar que esse quadrado tem lado 2... Então, essa área aqui, 2 vezes 2, 4, a metade, ela vale 2. Depois, essa área que a gente pintou, ela vale 1, né? Ela é metade dessa. Então, essa aqui vale meio. Essa aqui vale 1 quarto. Essa aqui vale 1 oitavo. Essa aqui vale 1 16avos. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, se a gente fosse fazer esse 2 mais 1 meio, mais 1 quarto, e assim, pá, a gente poderia fazer esse mesmo procedimento que a gente fez aqui, sacou? E aí, algumas características vão acabar aparecendo. Nesse caso de PG infinita, sempre que a razão for metade, sempre que a razão for meio, a soma infinita vai dar sempre o dobro do primeiro termo. Sempre, Kaique, sempre. Sempre vai dar. Se a PG for infinita de razão meio, sempre vai dar o dobro do primeiro. Sempre, sempre.
Porque no final, você vai ter sempre isso aqui. Se você faz por esse procedimento, S sobre 2, a área sobre 2 igual ao primeiro. Porque vai cortar todo mundo, sobrar o primeiro. Aí o 2 vai passar para lá, vai dar 16, tá? Mas eu queria pegar isso aqui e falar da fórmula, porque tem fórmula. Como é que fica essa fórmula, galera? Me ajuda aqui. A gente tem o seguinte, S menos Q vezes S, né? Que aqui deu S sobre 2 porque eu peguei a razão e multipliquei pelo S. Aqui ainda não é super importante você gravar isso. Igual a 1. Agora eu já estou chegando meio que na fórmula, então se liga. Se eu colocar o S em evidência aqui, sobra Q menos 1, né? Desculpa. Sobra 1 menos Q. Igual a 1. E a gente finalmente chega na fórmula, que é assim. A soma dos infinitos termos vale A1 sobre 1 menos Q. Beleza? Lembrando aquela relação de fórmula que eu te dei. Você só vai acabar usando essa fórmula para PGs decrescentes. Então, sempre por uma razão entre menos 1 e 1. Ok? Eu acho que essa fórmula é importante porque pode ser que no Enem, quando a galera venha cobrar isso, tem algum tipo de contextualização interessante. Sacou? Como essa coisa do infinito, tudo mais, diminuindo, eles podem até usar coisas como a gente, né, como exemplos como eu usei ainda há pouco, né? Se eu vou pintar sempre a metade, se eu vou andar para frente, depois para trás, um pêndulo, um balanço, sacou? Já são contextualizações super possíveis, não é nada muito absurdo. Então, essa fórmula eu acho importante. Então, 2 picos na aula de hoje. Esse tópico 2 estava logo aqui em cima, e o 4, ponto 1 e ponto 2. Beleza, gente?